Nem sei te dizer quanto que física é importante para sua aprovação na prova nem seja, né? Aí o pessoal vê física, fica assustado, nem estuda e perde questão. E posso te falar, ele perde coisa básica nessa matéria. É verdade. Então vem comigo que eu vou te mostrar o que você tem que saber para ser aprovado nesse eixo. Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Heitor Grilo e você está no Conquiste Seus Sonhos, no único canal que oferece conteúdo completo e gratuito para a sua prova do Enseja. Então seja muito bem-vindo. Antes de começar, não esquece por gentileza de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Caso queira torne-se membro do canal ou nos ajude com o botão valeu ou através do Pix. Descrição do vídeo tem muito material bacana para você, tá bom? Inclusive o meu WhatsApp pessoal, caso você precise falar comigo, tá bom? Ou então escreve aqui no próprio YouTube, não tem problema nenhum, eu respondo todo mundo. Lembrando, né, quem é membro do canal tem prioridade nas respostas, tá? Então fique à vontade caso você queira. Bom, hoje a gente vai começar falando sobre a física no cotidiano e depois alguns conceitos aí de velocidade. Tem uma fórmula essencial que você tem que saber para sua prova, tá? E depois eu ainda quero falar, né, se a gente conseguir nessa aula, senão na nossa próxima, quero falar das leis de Newton para você, tá? Que é muito importante. Bom, hoje a gente vive na famosa sociedade moderna tecnológica. Você tem que decorar isso, né? Por quê? Porque não sei porquê, mas a sua prova, ela fala essa frase em toda prova, pelo menos nas últimas 5 provas, apareceu essa expressão. Então, sociedade moderna, ela é tecnológica. Claro que hoje a gente vive uma era da informação, né? Hoje em dia a gente usa a parte eletrônica, a parte tecnológica o tempo todo, né? Se você está na sua casa, você acordou, o despertador, o celular tocou, vai fazer um café, tem lá na máquina, ferveu a água do café, o fogão, tudo isso tem, né? Pegou seu carro, pegou o ônibus, né? Você está aí no seu Uber, no seu táxi, enfim, qualquer lugar vai ter ali, o semáforo, o tempo todo usando tecnologia, no seu trabalho, né? Seja ele qual for, tem algum aspecto tecnológico. Você vai conversar com alguém, não adianta. Se está assistindo aula, é tecnologia, é YouTube, tá bom? Então, a gente vive sim nessa era da modernidade, tá? Bom, e dentro dessa questão tecnológica, você tem que saber de alguns conceitos dentro da física. Afinal, a gente vive numa era de muita velocidade, né? E que a gente não está parando. E cada vez mais a gente tem menos tempo. Concorda comigo? Bom, dentro disso, eu quero que você saiba que existe uma fórmula para medir essa questão da velocidade no nosso cotidiano, para você medir o espaço e para você medir o tempo. Primeiro você tem que entender o que é essa fórmula, tá? E depois eu vou te falar qual que ela é. Bom, o que é a velocidade que a gente escuta tanto falar? Presta atenção. Velocidade nada mais é do que o tempo que a gente vai ver, tá bom? Ou seja, você vai ter uma unidade, medida de tempo, que eles vão ver quanto que se demora, tá? De uma determinada trajetória em um certo espaço. Então eles vão ver do ponto A até o ponto B, quanto tempo que vai demorar para fazer esse trajeto, tá bom? Guarda essa informação. Lembra que eu expliquei para vocês sobre o Sistema Internacional de Unidades? Lá nas aulas de matemática e tecnologias. Pois você vai trazer uma informação de outro eixo para cá? Claro, por isso que eu ensino naquela ordem esses eixos, justamente. Tá? Por isso que eu não coloco 100% das aulas de uma vez. Sempre trago informações para que você evolua. Bom, por padrão, significa que a sua prova ou qualquer outro lugar, toda vez que ele fala em velocidade média, ele quer saber, tá? Quantos metros que algo ou alguém andou no espaço de 1 segundo. É como se tivesse alguém com o relógio e falasse, valendo. Passou 1 segundo, ele para e vê quantos metros que aquela pessoa ou aquele objeto ele se deslocou naquele espaço. Tá bom? Agora, pensa comigo. Às vezes a gente quer fazer essa medida em distâncias muito grandes. Por exemplo, numa viagem de carro, né? Ou para saber, né, quanto tempo que alguém quanto tempo que eu vou demorar para chegar de uma cidade a outra. E aí, pessoal, ia ser uma conta complicada, né? Se fosse a cada segundo, você ia ter que fazer essa conta. Por isso que existe também uma outra que a gente costuma mais utilizar para maiores distâncias, que é o que, Heitor? Que é o quilômetros por hora. Tá? Então, por padrão é metros por segundo, mas né, a gente utiliza muito, mas muito quilômetros por hora. Que é a mesma coisa, só que numa proporção maior. Ou seja, quantos quilômetros que eu vou conseguir fazer esse deslocamento no espaço de 1 hora,
Simples assim, tá bom? Ó, presta atenção. Eu já falei, mas é sempre bom recapitular. Para abreviar metros por segundo é o M, aquele traço na diagonal, e depois o S. E o quilômetros por hora é o km, aquela barra na diagonal, e depois o H, tá bom? Quilômetros e depois o H de horas. Beleza? A velocidade média, ela é uma grandeza, ou seja, é um número que a gente vai conseguir especificar, tendo uma direção e um sentido. Você sabe para onde que ele está indo, tá? E para a prova, o que é essa velocidade média, Heitor? Bom, ela não é a velocidade máxima, ela não é a velocidade mínima, ela é a velocidade média. Então, é como se ele fizesse uma média, tá bom? E falasse, olha, é tanto. E aí, como é que se calcula isso? É muito fácil, pessoal, é muito fácil, tá? Ele simplesmente vai ver o espaço que ele tem do deslocamento. Ah, ele tem 50 quilômetros, beleza. Então, ele vai medir, tá? Vai pegar ali uma reguinha ou vai ver ali a distância e vai ver o espaço que ele tem. Espaço é isso, tá bom? E depois ele vai pegar e vai dividir pelo tempo que ele tem, tá bom? Por isso que é quilômetros por hora, tá? Pensa, se velocidade média é quilômetros por hora, qual que é o espaço dele? Em quilômetros. E quanto que é o tempo? Em horas. Sempre faça isso, tá bom? Ah, Heitor, mas a resposta ela tem velocidade média. É em velocidade média de metros por segundo. Beleza, qual que é o espaço que ele está medindo? É metros. E qual que é o tempo? É em segundo, tá? Nunca me faça o erro de, por exemplo, fazer essa conta em metros por hora ou quilômetros por segundo. Não, sempre deixe numa proporção. Então, por exemplo, vamos supor, né, aleatoriamente aqui na nossa cabeça aqui, se você precisa saber em segundos, né, ou melhor, né, se você precisa saber em metros e ele quer em quilômetros, você transforma naturalmente. Você sabe, né, que 1000 metros é 1 quilômetro e o contrário. Por isso que eu falei naquela aula de proporção lá em matemática sobre isso, tá? E 1 hora ele tem 60 minutos, em 1 minuto tem 60 segundos, tá bom? Por isso que eu quero que você decore uma coisa. Você não pode perder tempo na sua prova, tá? E se você descobrir, fizer essas contas que eu falei para você não perder tempo, é o seguinte. Vamos supor que você fez essa fórmula, tá? E descobriu, dividindo espaço pelo tempo, a velocidade média. Então, eu já achei a resposta. Beleza, calma. Só que a sua resposta deu quilômetros por hora e nas alternativas tem metros por segundo. E aí? Ou então ao contrário. Vamos supor que você chegou na resposta em metros por segundo. Legal. Só que as alternativas, as 4 da prova, estão dando em quilômetros por hora. E agora, Heitor, como é que eu faço? Tem que voltar, mudar os dois de novo? Não, eu vou te ensinar um atalho. Presta atenção e decora isso. Se você tiver em metros por segundo e precisar em quilômetros por hora, você vai multiplicar o número por 3,6. Só isso. Vou repetir. Está em metros por segundo, precisa de quilômetros por hora. Vai multiplicar por 3,6. Heitor, mas está ao contrário. Eu descobri em quilômetros por hora, mas ele quer a resposta em metros por segundo. Bem, se você está em quilômetros por hora e quer descobrir metros por segundo, aí você vai pegar o número e vai dividir, tá bom? Não é multiplicar, você vai dividir por quanto, Heitor? Também por 3,6. Simplesmente isso, tá bom? Quilômetros por hora para metros por segundo divide por 3,6. Metros por segundo para quilômetros por hora multiplica por 3,6. Beleza? 2 curiosidades para vocês, tá? Isso é bem legal. Velocidade do som, né? Ou seja, qual que é a velocidade da onda sonora? É de 340 metros por segundo aproximadamente. Enquanto a velocidade da luz, que ela é sempre uma constante, ela está ali por volta de 299.792.458 metros por segundo. Bem curioso, né? Nada anda mais rápido do que a velocidade da luz. Por isso que, por exemplo, no espaço, que são distâncias absurdas, né? A unidade medida é medida em velocidade da luz. Ou seja, quantos metros, isso tudo, pessoal, quase 300 milhões é quanto que a luz consegue andar, tá? Uma luz. Você vai, joga uma luz, jogou, beleza.
ela consegue andar quase 300 milhões de metros no espaço de 1 segundo. Não é incrível? Eu acho isso maravilhoso. Bom, e o espaço, Heitor? Espaço, como eu já disse, tá? É a distância do local que a gente está analisando. Então é sempre ver, né? Geralmente é sempre o ponto A sobre o ponto B. Isso a gente vai falando em área. Cuidado, hein? Se estiver falando em volume, pode ser que sejam ali 3 pontos. Heitor, e o tempo? Bom, o tempo, como a gente sabe, é o quanto que vai durar para fazer esse deslocamento da pessoa ou do objeto desses pontos que a gente está falando, tá bom? Geralmente, como eu disse, ele aparece em segundos por causa do Sistema Internacional de Unidades, tá? Mas também pode aparecer em horas, e aí você tem que saber aquela transformação que eu fiz, tá? E lembrando, né, que isso que a gente estuda, caso você de repente, de alguma forma um dia cair em algum livro de física, você pode ter uma outra noção de tempo, tá? E esse conceito de tempo ele pode estar um pouquinho equivocado. Porque a gente estuda um tempo, né? Quando a gente fala em tempo, a gente lembra sempre da ordem cronológica. Fala, em tal ano aconteceu tal coisa, depois aconteceu isso, ou depois aconteceu aquilo. A gente pensa no tempo de uma forma linear, tá bom? Mas isso é um pensamento da física clássica, que é o que cai na sua prova. Heitor, há outros tipos de física? Há outras físicas, tá? Quântica principalmente, tal, e vai falar que o tempo não é bem assim, tá? Ele se desloca de outra forma. Então, cuidado com o material que você estiver estudando. Mas a sua prova, ela só pede física clássica, então nem falo das outras coisas para não confundir a sua cabeça. E ó, distância. Distância é simplesmente a relação entre dois objetos de análise, tá bom? E é sempre importante ter essa noção para facilitar ali o deslocamento de forma eficiente. Qual a menor distância entre dois pontos? É sempre uma linha reta, tá bom? Nunca esqueça disso, tá? Porque isso pode te salvar de repente num problema ali de matemática, tá? Então, a menor distância entre dois pontos é sempre, né, uma questão ali de você saber que é uma linha reta. Claro que, por exemplo, quando você quer saber a distância, né? Por exemplo, no Google Maps ou no Waze, alguma coisa assim, ele te dá geralmente 3 ou 4 opções. Por quê? Porque sempre vai levar em consideração certos fatores. E é assim também na distância, né? Quando a gente quer saber de dois objetos. De repente, se a gente for considerar o preço mais barato, não é verdade? A gente tem que ver que, de repente, tem ali locais onde você tem que pagar um pedágio. Opa! Eu quero saber qual é a menor distância. Beleza, a pé? Tudo bem. E se não tiver um deslocamento a pé e não for possível? Então você tem que prestar atenção nisso. De carro talvez. Ok, de repente você fizer a distância num determinado caminho e fizer no outro, você pode ganhar algum tempo, tá bom? Então pensa nesse processo, tá? Por fim, pessoal, eu quero também falar, ou aproveitar que ainda temos alguns minutos, falar o que você tem que saber sobre a questão das leis de Newton. Bom, Newton, como eu disse, é o pai da ciência moderna, ele que tem toda a base aí da física, muito do que você vai estudar, mais de 90% aqui para essa prova, partir da cabecinha dele, tá bom? E por quê? Porque ele conseguiu desenvolver leis fundamentais, né, para nós, seres humanos. Bom, e a partir dessas leis, pessoal, a gente descobriu tanta coisa, você nem imagina. Olha só, eu quero que você decore essas 3 leis, que são as famosas 3 leis de Newton, tá? Então, tem que saber? Tem. E de uma maneira bem direta, eu já ensinei para você, tá? E aí, eu quero que você pense o seguinte. Primeira lei, lei da inércia. Então, o que é a lei da inércia? Presta atenção. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Basicamente, é aquele exemplo da bola que eu dei para você. Pega um objeto, pega uma bola de futebol e joga. Beleza, Heitor, estou jogando. Qual que é a tendência daquela bola? É continuar infinitamente, tá bom? Mas, e aí? E se fosse o contrário? Você pega uma bola e deixa ela parada, e fica olhando para ela. Qual que é a tendência dela? Ela vai ficar parada ali também eternamente, não é verdade? Bom, tanto num caso quanto no outro, ela tende a ficar naquele movimento que ela está sendo colocada, ou em repouso ou em movimento. A não ser
que aconteça alguma outra forcinha impedindo que ela pare ou desloque para o outro lado. Então vamos supor, você jogou a bola, ela está indo bem devagar em direção a outro lugar. Aí eu chego e dou um pontapé nessa bola. Para onde ela vai? Para onde eu chutei, né? Mais ou menos. Beleza, se você acertar a bola, né? E aí o que acontece? Ela vai se deslocar com a força que eu estou aplicando com o meu pezinho, tá bom? Para outro local, tá? Agora eu quero que você pense o seguinte. Em vez de ser uma bola de futebol, é uma bola gigantesca. Daquelas que, você não consegue nem... Maior que você. Mais que 5 metros tem essa bola, gigante. E aí, de repente, eu vou dar a mesma força com o meu pé no chute da bola. O que acontece? Provavelmente, ou a bola, né, vai sair bem pouquinho do lugar, ou então vou até machucar meu pé, não é verdade? Por quê? Porque quanto maior for a massa, tá bom, desse corpo, maior vai ser ali a sua inércia, tá bom? Então você precisa de mais força para você conseguir deslocar, beleza? Conseguiu ter essa noção? Essa é a primeira lei de Newton, tá? Então, mas por que, por exemplo, já aconteceu de eu jogar uma bola bem devagar, que às vezes ela nem chega do outro lado? Você já viu, por exemplo, gente batendo pênalti, né? Às vezes o pessoal bate tão devagar que a bola nem chega no goleiro. Por que ela para essa tendência a continuar? Porque existe uma força que nos puxa para o centro da Terra chamada de gravidade. Todos os planetas têm uma força gravitacional, umas bem baixinhas, outras muito mais avançadas, tá bom? Isso de maneira bem genérica, só para você compreender, tá? E a Terra também tem essa força gravitacional. Além disso, existe uma força chamada atrito, que é o seguinte, se você olhar, né, a bola e também se você olhar, né, o chão, que é onde elas estão encostando, se você olhar com um microscópio bem pequenininho, você vai ver que na verdade existem fissuras tanto na bola quanto no chão e elas acabam encostando umas nas outras, tá bom? E esse pequenino atrito, conforme o tempo vai passando, atrito, vai fazendo com que a bola perca a sua velocidade, tá bom? Se não fosse o atrito e nem a gravidade, a bola continuaria. Olha só que coisa. Então como é que a gente sabe? Porque a gente já teve essas experiências no espaço. No espaço você não tem, por exemplo, uma força gravitacional. Isso, né, pensando que o objeto vai estar fora ali da atmosfera da Terra, tá bom? Sem efeito da gravidade. E também, né, não tem nenhum objeto embaixo. Se você, de repente, joga ali alguma coisa, isso vai para o espaço até encontrar um corpo que tenha alguma gravidade e puxe ali para dentro, tá bom? O que eu digo, um corpo é geralmente em um outro planeta, tá bom? Pois é, bem curioso isso, não é? E essa é a primeira lei da inércia que você tem que saber e ela rege, pessoal, em todo o universo. As 3 leis regem em todo o universo, tá? Então, se um dia a gente descobrir um outro planeta lá que tem lá nossos amiguinhos verdes, aliens, essas leis vão se aplicar a princípio, tá bom? Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, também é bem legal. A mudança de movimento ela é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é aplicada. Basicamente, lembra aquele exemplo que eu dei da bola, onde eu falei, olha, se eu pego a bola e chuto, tá bom? Para onde que a bola vai? Bom, você não pode ignorar que existia uma força ali em linha reta que para onde a bola estava indo. Só que o meu chute, se eu aplicar uma força muito maior, o que acontece? Ela vai, né, acabar e o encontro dessas forças, ela vai numa linha onde ela faz o encontro, a intersecção entre essas duas forças. Só que se a minha força ela é muito mais forte, a tendência é puxar mais para onde eu estou chutando e menos para onde você jogou a bola, tá bom? Então, tudo vai depender sempre da força que está sendo aplicada. Agora, vamos supor que você jogou a bola com bastante força. Só que eu fui dar um chute, meu chute, nossa, é super fraquinho. Provavelmente a bola vai se deslocar um pouquinho, mas vai continuar, tá bom? Mais ou menos ali em linha reta, tá? Ou seja, a força, ela tem assim a relação para onde ela está indo, tá? Assim como mudar a direção ou não daquele objeto. E essa é a segundo princípio fundamental da dinâmica, ou seja, a segunda lei de Newton. E a terceira, pessoal? Bom, a terceira lei de Newton, né, o pessoal até usa em outras
outras esferas até mais sociais, mas eu vou te explicar dentro da visão da física, tá? Lei de Newton, terceira lei de Newton, lei da ação e reação. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Pessoal, se não fosse essa lei, depois eu vou te explicar, tá bom? Mas ela que fez a gente voar, tá? Depois, quando eu falar, eu não vou falar especificamente agora, porque a gente tem uma aula sobre aviação, que eu explico como que um avião voa, tá? É a penúltima aula aqui do nosso eixo, então por enquanto eu não vou falar. Mas você tem que saber o seguinte, acredite, toda vez, por exemplo, você vai pegar sua bola de futebol e pegou, beleza, você vai jogar para frente. Da mesma forma que você está empurrando a bola, vai ter uma força sempre no seu sentido oposto, que ela tenha a mesma intensidade, tá bom? Então, para toda ação, presta atenção, toda ação há sempre uma reação no sentido oposto e que ela tenha a mesma intensidade. Então, da mesma forma que a gente está empurrando esse objeto, o objeto está nos empurrando, tá bom? Então, mas por que então que de repente eu não sou jogado para trás da mesma forma? Né? Isso tem outros fatores, entre elas, por exemplo, né, a questão da massa corporal, tem a questão, né, do tamanho do objeto, da área. Lembra que a gente explicou sobre a questão da pressão, né? Então, de repente, você tem uma área maior do que o objeto que você está empurrando, tá bom? São vários fatores. De repente, se você empurrar um objeto que tem um peso maior do que você vai ver, né? Tenta empurrar um objeto de 100 quilos. É fácil? Se esse objeto, se você começa a aplicar força, você vai sentir bem essa ação empurrando você, tá bom? Claro que também, né, depende de outros fatores, como eu disse, da pressão e tudo mais, né, da área, como a gente já estudou lá atrás. Mas é muito curioso. E basicamente, por causa do processo da aerodinâmica, é isso que faz um avião voar. Basicamente, a gente empurra com o avião, com as asas, o ar para baixo, e esse ar que é empurrado para baixo faz com que o avião vá para cima. Quando a gente descobriu isso, descobrimos como a gente voa, e depois eu vou te explicar isso com imagens e tudo mais para ficar mais claro aqui para você. Não é muito legal? Então, essas três leis de Newton, tá bom? Primeira lei, lei da inércia. Segunda lei, lei do princípio fundamental da dinâmica. E terceira lei, lei da ação e reação, tá bom? Você tem que saber essas três aí para sua prova. Qualquer dúvida, pessoal, só falar comigo, tô aqui para te ajudar. Obrigado, tá, por ter assistido mais uma aula aqui do Conquiste Seus Sonhos. Não esquece de like, inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro do canal ou nos ajude através do Pix ou do botão Valeu. Bom, a gente se vê daqui a pouco na nossa próxima aula. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.